né? Aí eu te pergunto, o que acontece na infância fica lá? Não. Os traumas podem refletir ao longo da vida, trazendo um impacto à saúde física, mental e emocional. E é sobre isso o livro Educar é um ato de amor, mas também é uma ciência, da especialista em neurociência comportamental infantil, a Thelma Abrão, que eu tenho o prazer de receber, está aqui no Brasil. Que bom! Obrigada! Deixa eu mostrar o livro para os nossos amigos aqui. Olha, esse livro que vai virar best-seller também, né? O primeiro já foi, né? Sim. Inclusive, você conversou com a gente. Vim aqui, sim. E nesse você traz essa questão da infância, o quanto é importante olhar para ela, porque o impacto é grande na nossa saúde. Eu trago a neurociência por trás do relacionamento entre pais e filhos, né? Porque a gente acha que, não, é uma criança, é pequena, não está entendendo nada, né? Não entende nada, não fala. E a verdade é que não é bem assim, né? Os primeiros anos de vida, especialmente os 3 primeiros anos, é a época que o nosso cérebro está tendo o maior desenvolvimento, né? No número de sinapses, por exemplo, que são as conexões entre os neurônios. Do 0 aos 3 anos, esse número ele é muito maior do que você vai ter um dia na sua vida como adulto, né? Então, essa fase de desenvolvimento infantil, ela é tão necessária porque é a época que o seu cérebro está formando arquitetura cerebral. Imagina que você vai construir uma casa. A gente não tem que construir uma base antes para levantar um prédio ou uma casa, um alicerce? Então, a infância é esse alicerce, Mônica. E quando a criança, por exemplo, não vive num ambiente seguro, né? Quando os pais são agressivos, batem, punem, gritam, a criança, o cérebro dela identifica a ameaça o tempo inteiro e coloca o corpo dela em estado de alerta, aumentando a produção de hormônios do estresse, né? Como cortisol, adrenalina, noradrenalina, e isso interfere nos relacionamentos, no aprendizado, na forma que ela vê o outro. Então, assim... Esse livro que foi lançado já, né? Inclusive você já esteve em São Paulo, que eu já vi. Você vai agora para São Paulo? Ela vai para São Paulo lançar esse livro. E a gente tem aqui, olha, educar é um ato de amor, mas também é uma ciência. E aí você fala muito dessa questão dos relacionamentos. Como é que os pais, porque é tudo tão caótico hoje, né? Preocupação de cá e às vezes são as obrigações, enfim, é um balaio. Como que os pais podem estar atentos e contribuir, né, para a formação desse ser? Bom, primeiro ponto... Tá ligado aqui? Tá o primeiro ponto é a gente entender que nós somos um adulto dessa relação. Muitas vezes o pai olha para a criança e fala, que criança terrível, que criança, né, que é isso, que é aquilo, cheia de rótulos, e espera que essa criança mude. Na verdade, a mudança precisa começar num adulto que tem um cérebro maduro, que já consegue pensar, raciocinar, prever as consequências das próprias atitudes. Então, o primeiro passo é buscar conhecimento sobre o comportamento infantil. Porque quando a gente simplesmente rotula uma criança e julga ela como terrível, você está querendo corrigir um comportamento, muitas vezes, natural daquela idade, daquele processo de desenvolvimento. Porque a gente nasce com o cérebro totalmente imaturo. Você sabia, Mônica? Não. Nós somos a espécie de mamífero que o cérebro demora mais tempo para amadurecer. O nosso cérebro, o córtex pré-frontal, que é a parte que pensa, que raciocina e analisa, só termina de amadurecer por volta dos 25 anos de idade. Então, você imagina o que é o cérebro de uma criança pequena. E quando o pai e a mãe começam a ter essa compreensão, entendimento do comportamento infantil, ele passa a mudar a forma de lidar com essa criança. Ele para de julgar aquela criança como terrível, está fazendo birra para me atacar, e vai entender que aquilo é biologicamente correto para a etapa do desenvolvimento dela. Então, um outro ponto importante é que a vida hoje, né, mulher trabalha, o homem trabalha, é uma vida caótica. Exato. É importante priorizar um tempo para os filhos todos os dias. A gente não precisa todo dia se alimentar, todo dia dormir, todo dia ir trabalhar. A gente tem que lembrar que as nossas crianças também precisam todos os dias de conexão emocional com pai e mãe. Isso é uma prioridade. E muitos pais falam, não, mas eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa cansada. Mas em que lugar, né, está o tempo para o seu filho? Porque se você não dedica tempo para ele, você vai ter que dedicar tempo para lidar com o mau comportamento que essa falta de tempo vai gerar. E aí são crianças agressivas, Exato. Crianças rebeldes. A criança não consegue falar, verbalizar o que ela sente. Porque a dor emocional de não ser vista, de não ser ouvida, de não ser acolhida, tem que ser demonstrada de alguma forma. Então, como ela não consegue falar, nem ela entende o que está sentindo, ela demonstra como pode. Vai chorar, vai bater no irmão, vai brigar mais, vai ter comportamentos mais desafiadores. Então, quando o pai fala, puxa vida, meu filho está querendo me chamar a atenção. Sim, é isso mesmo que ele quer a sua atenção. Então, a gente precisa dar essa atenção de forma proativa.
Lembrar que, puxa, deixa eu abastecer esse tanque emocional do meu filho. A qualidade do tempo. Exatamente. Né? E isso, Mônica, é do ser humano, né? Mesmo que você não tenha filhos, você é casado ou casado, você quer a atenção do seu companheiro. Então, é uma necessidade básica humana, né? Conexão e pertencimento. E aí você traz aqui, inclusive no livro, eu vou mostrar mais uma vez aqui para o Lucas, aqui há um teste, né, sobre traumas, porque às vezes há traumas que a criança sofre. E isso tem, para o cérebro, isso tem um ponto importante. Muito. E não é só na criança, é principalmente para os pais. Porque os pais traumatizados, muitas vezes eles não percebem que estão traumatizados e estão replicando esse trauma nos filhos, né? A gente chama isso de trauma transgeracional, que vem passando de geração em geração. E então, nesse livro, eu abordo o maior estudo de saúde pública que foi feito nos Estados Unidos sobre adversidades vividas na infância, né? Experiências adversas vividas na infância. E como que abuso emocional, né? Muitas vezes, abuso emocional, o que está aqui dentro? Grito, humilhação, crítica. Muita gente fala, não, eu não bato no meu filho não, mas eu grito com ele. Gritar afeta a mesma área do cérebro que bater. Por quê? Nós temos aqui no nosso cérebro uma região que se chama amígdala cerebral. E ela está aqui para nos proteger. Então, quando alguém grita, o que acontece? Na hora você assusta. Assusta, né? Se você identifica ameaça no rosto de um outro ser humano, na hora você se assusta. Então, imagina morar com um pai e com uma mãe que está o dia inteiro gritando, te olhando feio, te ameaçando. O corpo vive nesse estado de alerta. E isso deixa a criança estressada, que pode gerar o que a gente chama de estresse tóxico. Ela fica inundada por hormônios do estresse e aí chega na escola, não consegue prestar atenção. Ela fica hiperativa, ela tem dificuldade de ouvir um comando, tem dificuldade de relacionamento, ela pode ficar mais agressiva. Então, assim, a gente tem realmente que entender a biologia humana, né? Ah, Thelma, mas quer dizer que eu não posso bater, não posso gritar? O certo é a gente buscar se reeducar emocionalmente para conseguir, de fato, educar e ser um bom exemplo de educação emocional para os nossos filhos, né, Mônica? Sempre me vem o verbo básico, conversar. A criança está pronta para conversar? Está pronta para escutar? A conversa pode ajudar muito nessa questão do emocional, sabe, do comportamento? Depende da idade, né? Se é um bebê, uma criança de 1 ano, 2, não adianta você querer ter um diálogo com ela. Você pode falar, mas não espere um retorno à altura, porque a criança ela está ainda nesse processo de desenvolvimento cognitivo, amadurecimento, então ela é dominada pelas emoções. É sobre a gente conseguir entender o que ela está querendo passar? Está chorando? O que é? Está com medo? Está com sono? Está com fome? Ela quer um colo? A criança ela não tem a habilidade de se autorregular. O que é autorregulação? Vamos supor, você é adulta. Se você vai ali na rua, alguém vai e corta o seu carro na frente de você. Você fala, que homem, nossa, que terrível. Você fica com raiva, você tem vontade de gritar, bater nele, mas você fala, não vou fazer isso. Por quê? Você usa a sua razão. Você se autorregula. A criança não. Ela é 100% dominada pelas emoções. É por isso que ela faz birras, é por isso que ela grita, é por isso que ela se joga no chão, é por isso que é difícil. Então, quando a gente entende isso, a gente respeita a biologia humana desse desenvolvimento. Eu vou treinar o meu filho para que ele aprenda a ter essas habilidades emocionais ao longo do tempo, através do meu modelo de autocontrole. Então, como é que eu vou querer que eu tenha um filho, né, que ele não grite, que ele tenha autocontrole, se eu ainda não aprendi a ter? E eu que já tenho um cérebro maduro, né? Então, é muito importante a reeducação emocional, né, Mônica? Porque isso forma adultos mais saudáveis, mais emocionalmente seguros, saudáveis, mais seguros e mais prontos para a vida. E mais bem resolvidos, de olhar e falar, caramba, olha só, isso é meu, eu estou frustrado por isso, eu estou com raiva daquilo. Né? É nomear as emoções, né? Nomear as emoções. E deixa eu reforçar mais uma vez aqui para vocês o lançamento desse livro, Educar é um Ato de Amor, mas também é Ciência, da Thelma Abrão, que é especialista em neurociência comportamental infantil, trazendo mais uma vez essa arte de educar os filhos, de formar, né, pessoas do bem e seguras. Com certeza. Eu posso dar um recadinho rápido? Eu vou estar em São Paulo no sábado, às 16 horas, no Shopping Morumbi, para uma sessão de autógrafos de lançamento oficial do livro. Então, quem estiver em São Paulo, dá um pulinho na livraria da Vila do Shopping Morumbi, vai ser um prazer enorme. Muito obrigada, viu? Mais obrigada uma vez, você. Thelma, e volte sempre aqui. Com certeza. Obrigada. Viu? Obrigada.